Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre raízes, tá? E aí a gente vai falar aqui sobre raiz do jeito que talvez você está mais acostumado a ver, que são raízes quadradas, são as raízes mais fáceis de calcular, mas também a gente vai estender esse conceito, a gente vai falar de raízes cúbicas, raízes de índice 4, raízes de índice 5, enfim, nós vamos entender e generalizar esse conceito de raízes, tá? Vamos lá? Vem comigo aí para mais uma aula. Bom, vamos lá então, pessoal. Qual é a primeira coisa que a gente precisa, saber, os primeiros conceitos que a gente precisa saber quando a gente está falando aí de raízes, né? Seja raiz quadrada, raiz cúbica ou com qualquer outro índice. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o índice, por exemplo, né, que eu acabei de falar, é esse númerozinho que vai aparecer nessa parte de cada raiz. Então ele é o que eu vou chamar de índice. Esse símbolo aqui de raiz a gente vai chamar de radical, tá? O cara que está aqui dentro eu chamo ele de radicando e o valor, né, que a gente atribui como o resultado disso aqui é o que é a nossa raiz, beleza? Bom, e aí como é que a gente lê isso, né? A gente pode ler a raiz de índice n de b igual a A, tá bom? Isso, né, sabendo que esse n, esse b e esse a vão ser númerozinhos aqui que a gente já vai ver exemplos com números. Ó, vamos lá. Aqui, por exemplo, a gente, né, quando não tem nada aqui, tem o 2, certo? Então, isso aqui eu posso dizer que é raiz de índice 2 de 784. Só que quando tem o 12, a gente costuma falar raiz quadrada. Então, isso é raiz quadrada de 784. Lembrar que, se não aparece nada aqui, aparece o número 2. Beleza? Bom, aqui eu tenho uma raiz cúbica de 3.375, tá? Raiz cúbica de 3.375. Neste outro exemplo, é uma raiz de índice 4 de 1.296, beleza? Com índice 3 e com índice 2 é o que tem nomes em especial, né? Raiz quadrada, raiz cúbica. Agora, quando o índice é 4, 5, 6, a gente pode só falar raiz de índice 4, raiz de índice 5, raiz de índice 6. Bom, mas o que é a raiz, né? De fato, o que seria a raiz? O que significa isso? Bom, se eu tenho aqui, né, uma raiz de índice n de um número b igual a A, isso significa que esse númerozinho aqui, A, que eu estou dizendo que é o resultado dessa raiz de índice n de b, esse A elevado a n é igual a b, ou seja, se eu pegar esse A e multiplicar o A pelo A, pelo A, pelo A, pelo A, N vezes vai dar o B. Olha, vamos para exemplos numéricos, né? Como é que ficaria isso? Aqui, né, você já sabe que tem um 2 ali em cima. Então, significa o quê? Que eu quero a raiz, né, quadrada de 64 é o número que ele vezes ele mesmo deu 64. Então, isso é 8, pois 8 vezes 8 dá o 64. Ou seja, 8 elevado ao quadrado é 64, por isso que 8 é a raiz de 64. Bom, raiz quadrada de 100, tem o 2 aqui, né? Então é o número que ele vezes ele mesmo dê esse 100 aqui. Então isso também isso aqui, né, no caso vai ser 10. Por quê? 10 vezes 10 dá 100, ou seja, 10 elevado a 2 dá 100. Então por isso que a raiz quadrada de 100 é 10. Tá bom? Bom, aqui o índice é 3, né? É a raiz cúbica de 8. O que a gente faz? Como é que eu descubro isso? Seria um número que ele vezes ele vai dar esse 8 que está aqui dentro. Por que isso? Porque dessa vez o índice é 3, então não basta ser o número que ele vezes ele deu o que está aqui dentro. Tem que ser um número que ele, né? Você tem que ter essa multiplicação do número por ele próprio 3 vezes, dando o que está aqui dentro. E isso é 2, tá? Por quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Bom, então, ou seja, isso é 2, né? Porque 2 elevado ao cubo vai dar 8. Ok? Bom, já aqui eu tenho, né, que é a raiz cúbica de 216. Isso é 6, pois 6 vezes 6 vezes 6 é 216, né? Ou seja, se eu pego 6 e elevo ao cubo, dá 216, por isso que o 6 é a raiz cúbica de 216, tá bom? Bom, no próximo exemplo, eu tenho, né, raiz de índice 4 do número
0,001, né? Raiz de índice 4, número 0,001. Isso aqui é 0,1. Por quê? Se eu pegar 0,1, né, e fazer 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, ou seja, 0,1 elevado a 4, isso é 0,0001, tá? Você pode testar essa multiplicação, você vai ver que dá isso aqui. Então, por isso que a raiz de índice 4 desse número aqui é 0,1. E por fim, o último exemplo aí, né, raiz de índice 5 de 32 é 2. Por quê? Se você pega 2 e eleva a quinta, né, ou seja, se você pega 2 e vai multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né, o 2 vezes ele mesmo 5 vezes, dá o 32 que está aqui, beleza? Bom, então é assim que a gente sabe, né, que um número vai ser de fato ali a raiz, né, dentro do nosso estudo, tá? Mas aí, a pergunta que eu te faço é, tudo bem, ali eu te falei quem eram as raízes, né, na parte anterior, ainda agora eu te falei quem eram as raízes em cada situação e disse o porquê que eram essas as raízes. Mas vamos supor um número, né, igual a gente está vendo ali, raiz quadrada de 784. Talvez você olhando assim não saiba dizer quem é a raiz quadrada de 784. E aí é que entra, né, a questão de simplesmente decorar. Muitas das vezes tem gente que decora raízes pequenas, tipo raiz quadrada de 64, raiz quadrada de 81, raiz quadrada de 49, raiz quadrada, né, de 9, de 16, de 25, enfim. Mas quando chega num número maior, a pessoa não sabe quanto que é e também não sabe como calcular. A única forma que ela sabe muitas das vezes, né, chegar na raiz é testando o valor. Então, quero o número que ele vezes ele mesmo deu 784. E aí a pessoa começa a testar diversos valores. Só que tem uma forma para você fazer, e a gente vai ver isso agora, sem precisar ficar testando os valores. Vamos a ela. Bom, vamos lá, pessoal. Já até separei um espacinho aqui para a gente fazer esse cálculo da raiz quadrada de 784. E para isso a gente vai usar a técnica que a gente chama, né, de fazer a fatoração desse número. A gente vai fatorar o 784 em fatores primos, né? Primeiro, relembrando só aqui rapidinho o que são números primos. Olha, números primos são números que você só consegue dividir ele, né, com uma divisão que dê um resultado inteiro quando você pega ele próprio e o 1, tá? Ele só tem duas possibilidades, você dividir ele e dar um número inteiro. É o próprio número e quando você divide ele por 1. São exemplos de números primos, né? O número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, tá? O número 13 e assim sucessivamente, beleza? Lógico, os números primos são infinitos, não tem um padrão, né? Então, assim, professor, são números primos, vão indo é só vocês somando de 2 em 2? Não, né? Você vê que do 7 para o 11, a gente pulou aí 4 unidades, né? E aí do 11 para o 13 pula 2 unidades de novo, né? Então, assim, não tem um padrão, né, entre os números primos, né? Eles são infinitos, mas assim, aparecem de forma muito aleatória, né? 17 é primo, 19 é primo, tá? E a gente tem outros números aí que são primos, né? Enfim, infinitos números, mas é sempre assim, ó, você pega um 7, por exemplo, você não consegue dividir por 2 de forma que dê um resultado inteiro, né? Por exemplo, 7 dividido por 2 dá 3,5, 7 dividido por 3 também não dá um número inteiro, 7 dividido por 4 também não. Você só consegue pegar, né? Se você tiver 7 doces, né? 7 docinhos ali, se você não partir eles, ou você divide entre 7 pessoas, ou você deixa tudo com uma pessoa só, né? E todos os outros, até números maiores como 13, né? Também vai ser sempre assim, tá? Bom, então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Eu pego o número, né, que eu quero calcular a raiz, no caso aqui é o 784, né? Passo um traço aqui do lado dele, e aí vou começar a fatorar ele em números primos. Como é que eu faço isso? É pegar esse 784 e ir testando, né? Enquanto der para dividir por um desses primos aqui, a gente vai dividindo ele. Até que aqui no final só fique o número 1,
beleza? Então vamos lá, ó, 784, dá para dividir por 2? Sim, né? Porque 784 é par, e todo número par eu consigo dividir por 2. Quanto que dá 784 dividido por 2? Se a gente fizer essa continha, né, para quem tem mais dificuldade, pode armar do lado, fazer 784 dividido por 2 e ir botando só os resultados aqui. Mas enfim, se a gente fizer essa continha, daria 392, tá? Aí eu te pergunto, 392 ainda dá para dividir por 2? E a resposta é sim, porque 392 também é um número par. Se eu pego 392 e divido por 2, eu acho 196. E aí eu te pergunto, 196 ainda dá para dividir por 2? E a resposta é sim, porque é um número par. Então vou continuar dividindo por 2. 196 dividido por 2, quanto que dá? Isso, se a gente fizer a conta, vai ver que vai dar 98. Mas 98 é um número par, né? Como 98 é um número par, eu ainda consigo dividir por 2. Então vou botar o 2 aqui e 98 dividido por 2 vai dar 49. 49 ainda dá para dividir por 2? Não, porque já é um número ímpar e números ímpares eu não consigo dividir por 2 de forma exata, tá? Tem que ser sempre aqui, né? De forma exata não, de forma que dê um número inteiro. Tem que ser sempre pegar um primo para colocar aqui que dê para dividir esse resultado de forma que fique um número inteiro. E 49 por 2 já não vai dar. Por 3 vai dar? Também não, tá? Tem um macete para saber se dá, para você não precisar ficar testando. É você pegar os algarismos e somar. Ó, 9 mais 4 dá 13. 13 não aparece na tabuada de 3, então não dá para dividir 49 por 3. 49 também não dá para dividir de forma que dê um resultado inteiro por 5. Por quê? Os caras que você consegue dividir de forma que dê um número inteiro por 5 são números terminados em 0 ou em 5. Não é o caso do 49. Agora, 49 dá para dividir e dar um resultado exato quando dividido por 7, né, um resultado inteiro, né, quando dividido por 7? Dá. Porque o 49 ele aparece na tabuada de 7, então 7, né, vai dividir o 49 vai dar um resultado inteiro. 49 dividido por 7 dá o próprio 7. E 7 dividido por 7, né, também dá para dividir, dá 1. Então a gente acabou aqui, ó, apareceu 1, acabou a fatoração, tá? E aí o que eu faço agora para chegar na raiz? É o seguinte, lembre-se, essa raiz aqui é como se ela tivesse um 2 aqui, lembra? É uma raiz quadrada, né? Ela tem o 2 aqui. Então você pega esses números que apareceram aqui e para cada 2 números que você vê, você escreve um desse número que apareceu 2 vezes. Então, ó, eu tenho 2 vezes aparecendo o número 2 aqui. Venho aqui e escrevo uma vez o número 2. De novo, eu tenho 2 vezes aparecendo o número 2 aqui. Venho aqui e escrevo uma vez o número 2 de novo. Eu tenho 2 vezes aparecendo o número 7 aqui. Eu venho aqui e escrevo um número 7. Beleza? Para cada 2 vezes que um número aparece, você escreve ele uma vez só. E aí quem vai ser, né, a raiz quadrada de 784? Vai ser o produto, né, a multiplicação, né? 2 vezes 2 vezes 7. Beleza? A conta, né, que a gente fez aqui, ó, foi, né, 2 vezes 2 vezes 7. Foram os números que apareceu aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 7, 28, tá? Tinha cortado, né? Aqui eu coloquei aqui para você ver. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos então aí um exemplo, né, de cálculo com a raiz sendo cúbica, né? Eu tenho aí raiz cúbica de 3.375. Bom, para fazer esse cálculo, né, para calcular, para achar essa raiz, eu até já separei um espacinho aqui, até deixei aqui os números primos, né, para você não esquecer. E aí eu vou pegar aqui, ó, 3.375 e vou fatorar ele em números primos. Beleza? Bom, 3.375, dá para dividir ele por 2? Não, né? Por que não dá? Porque não é um número par. Se é ímpar, eu não consigo dividir por 2. Dá para dividir por 3? Vamos usar o critério de divisibilidade por 3. Eu somo os algarismos aqui, ó, 3 mais 3, 6, com mais 7, 13.
5 mais 5, 18. 18 aparece na tabuada de 3, então vai dar para dividir por 3. Se eu pegar 3.375 dividido por 3, vai dar 1.125. 1.125 é o número que, quando eu somo os algarismos, 1 mais 1, 2, com mais 2, 4, com mais 5, 9. 9 também aparece na tabuada de 3. Então, se eu pegar aqui e dividir por 3, bom, vai dar 375, certo? Bom, 375, quando eu somo os algarismos, né, vai dar aqui, ó, 3 mais 7, 10, com mais 5, 15. É um número que aparece na tabuada de 3, então ainda vai dar para dividir por 3. Dividindo 375 por 3, eu vou achar 125. 125 eu consigo dividir por 3. Ó, quando eu pego 1 mais 2, 3, com mais 5, 8. 8 não aparece na tabuada de 3. Né? Na tabuada de 3 aparece o número 6, do 6 pula para o 9. Então, eu não consigo dividir 125 por 3. Bom, por 2 também a gente não vai conseguir. A gente sabe, né, que é um número ímpar, não vai dar para dividir por 2. Então, eu consigo dividir ele por 5? É só a gente lembrar que sim. Por quê? Ele termina aqui em 5. Então, como ele termina em 5, dá para dividir por 5. Os números que são divisíveis por 5 são qualquer número terminado em 5 e em 0, tá? Então, dividindo 125 por 5 vai dar 25. Lembrando, né, que se você não consegue fazer assim rápido, faça no cantinho a conta. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1, tá ok? Só que aí aqui tem uma diferença. A diferença aqui, né, aqui ó, tá certo, acabamos. Mas a diferença aqui é que a raiz tinha índice 3, era uma raiz cúbica. Então agora eu vou separar os números de 3 em 3. Para cada 3 vezes que eu ver o número aqui na minha fatoração, eu anoto uma vez esse número. Então o 3, ó, ele aparece aqui 3 vezes. Então, pego esse 3 e anoto ele uma vez. O 5 ele aparece aqui 3 vezes, pego o 5 e anoto uma vez. Não tem mais nenhum número, né, aparecendo. Então, acaba aqui e a minha raiz vai ser 3 vezes 5, que dá 15. Beleza? Bom, então, posso afirmar aqui, né, sem medo de ser feliz, que a raiz cúbica de 3.375 é 15, tá? E aí você viu aí, né, como calcular a raiz cúbica, né, de um número. Perceba que é a mesma forma que a gente calculou a raiz quadrada. A diferença é que, como a raiz é cúbica, o índice é 3, né, a gente vai unindo os números de 3 em 3 vezes, tá bom? Tranquilo até aí? Vamos aí para um último exemplo. Bom, vamos lá. Nesse último exemplo aqui, eu tenho uma raiz de índice 4, né? Uma raiz não é muito padrão, uma raiz de índice 4 do número 1296. Como é que eu faço? De novo, usando a fatoração. Eu vou escrever o 1296. Aqui, tá vendo? 1296. Passo um traço aqui e vou começar a fatorar ele em fatores primos. 1296 é um número par, portanto já sei que dá para dividir por 2. Né? Se a gente fizer 1296 dividido por 2, isso vai dar quanto? Isso vai dar 648. 648 também é par, né? Então também vai dar para dividir por 2. Se a gente divide 648 por 2, vai dar 324. Que também é um número par, ou seja, também dá para dividir por 2. Divido 324 por 2, vai dar o quê? Vai dar 100 e, no caso aqui, né, vai dar 162, certo? Que dividido por 2, porque também é par, vai dar 81. 81 é ímpar, eu não vou conseguir dividir por 2, mas dá para dividir por 3, porque quando eu somo aqui, ó, 8 mais 1, lembra do critério de divisibilidade do 3? 8 mais 1 dá 9. 9 aparece na tabela de 3, então 81 dá para dividir por 3. Boto 3 aqui, 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 também dá para dividir por 3, né? Porque 2 mais 7 também dá 9, que aparece na tabela de 3. 27 dividido por 3
dá inclusive 9 mesmo. 9 dividido por 3, né, também dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Apareceu 1, eu acabei minha fatoração. Só que agora, como é uma raiz de índice 4, eu vou agrupando os números daqui de 4 em 4 números, né, que aparecem iguais. Então, ó, pego para cada 4 números iguais que aparece, eu escrevo uma vez esse número. Então, o 2 apareceu aqui 4 vezes, eu escrevo 2 uma vez. Ó, o 3 apareceu aqui 4 vezes, escrevo 3 uma vez. E aí, a minha raiz, só consertar esse 2 aqui, a minha raiz vai ser 2 vezes 3, que dá 6. Então, raiz de índice 4 de 1296 é 6. Posso anotar aqui sem medo, né, de ser feliz. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí, tá? Então, recapitulando, a gente viu os conceitos, né, sobre raízes, a gente viu, né, também como que funciona, né, as raízes, né, como o que significa uma raiz. A gente viu também como calcular uma raiz, né, sem precisar ficar gravando aí, usando a fatoração. E aí a gente fez aí esses exemplos, um com uma raiz quadrada, um com uma raiz cúbica e agora um com uma raiz de índice 4, tá? Aí você vê que a gente precisa muito usar divisão. Então, se você tem dificuldade em dividir, veja o vídeo aí sobre divisão que está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tá? Que de vez em quando eu vou estar colocando aqui um novo vídeo com uma dica a mais aí de matemática para você. Abraço, até a próxima.